Olá, pessoal. Eu preciso dar uns avisos antes. Primeira coisa, sim, eu enrolei, mas é que eu havia postado o vídeo e fiquei com preguiça de postar logo depois. Então, e outra coisa, desculpe se tiver algum ruído no vídeo, me desculpem. Decidi fazer o vídeo de manhã, na verdade de tarde. Então, mais ou menos vai ter alguns ruídos. Então, bora logo pro vídeo. Com os avisos dados, se inscreve e vamos logo pro vídeo. Podemos piorar a história do Brasil, que é a história perfeita, mas esse vídeo da história imperfeita. Uma coisa que eu posso falar: o Brasil tecnicamente já teve uma história ruim de colonização, porque era Portugal, só que não é a Espanha que pegava totalmente. Nessa realidade, vamos dizer que as capitanias gerais se mantivessem. Então o Brasil estaria com ninguém se importando com a colônia, só se importando com com o dinheiro que a colônia daria. E só, mais ou menos. O que mudaria, acho que lá pro final, mais ou menos de 1800, mais ou menos na época da União Ibérica, aconteceria daí a troca pro governo de capitania para governo geral. E em geral a história seria colonial seria pior, já que Portugal seria mais pegaria todo o ouro, então aconteceria as revoluções normalmente, só que eu acho que elas aconteceriam com um pouco mais de grau de intensidade, mas nada que o Império Português consiga defender. E caso saia do controle, possivelmente terá o apoio da Inglaterra para suprimir a revolta. Com as revoltas são suprimidas, então vamos para a independência. A independência do Brasil seria bem ruinzinha, mais ou menos pela seguinte coisa. Porque tanto os Estados Unidos não apoiaria a independência de nenhum país, mas só apoiaria dos países do lado, para não ter mais só países latinos, já que então nessa realidade Portugal conseguiria de boas. Só que o Brasil já teria, acho que até mais forças, porque muita gente estaria treinando para querer possivelmente dar uma independência na sua região. Então teria uma vantagem. E também não teria apoio de nenhum país. Então Portugal conseguiria não suprimir a revolta, mas conseguiria suprimir, que nessa realidade não seria por Dom Pedro I, seria por, eu acho que um outro cara, mas não tentaria dar a independência do Brasil em geral. Mas as regiões tentariam. Todo mundo ia tentar ganhar independência, só que não adianta. Portugal ia conseguir suprimir a revolta, mesmo com dificuldades daria. Então, a revolta, que era para ser criada a República do Brasil, acaba falhando. Com a Baía da Guanabara, que era a capital do Brasil colonial, voltaria a ser a capital, já que foi movida para Salvador, porque estavam tendo muitas coisas lá de ataques. Então uma coisa que vai mudar é que em 1880, na verdade, em 1829 teria acabado a revolta, mas em 1835 aconteceria uma nova revolta para dar independência. Só que essa revolta seria de latifundiários. Na verdade, meio que então o Brasil acaba, novamente eles conseguem criar uma revolta e a capital de novo é mudada para Salvador. Então, daí com isso aconteceria uma coisa. Com a revolta da Guanabara sendo bem sucedida, mais ou menos o Brasil também teria mantido as platinas, que eu esqueci de avisar antes. Com essa revolta, criaria uma república latifundiária. Só que desta vez os Estados Unidos, não apoiantes da independência, a segunda movimento de independência do Brasil, apoiaria esse movimento, já que já teria a política morou, acho que uns anos mais cedo. Então, mais ou menos eles enviariam tropas e possivelmente pediriam para os outros países apoiar. Com isso, mais ou menos, o que acontece? Até mais ou menos os 7 povos das missões, a terra dos 7 povos das missões, só que uma coisa, como eles falam para todos os países ajudar, a Argentina sendo mais ou menos a Argentina, já que eles atacariam a Cisplatina e anexariam a Cisplatina. Então, e como o Brasil estava em revolta, não conseguiria brigar, e os Estados Unidos até estranharia, mas como era alguma ajuda, então tudo faz. Então a revolta vai rapidamente ganhando força. Nessa realidade, meio que a revolta teria um pouco menos força, só que ainda teria força, mais ou menos. Pegariam metade do Maranhão,
e já pegariam em Goiás, praticamente, e Minas Gerais. Só que a capital ainda estaria sendo cercada e a capital seria movida para Belém, pois era a cidade mais a melhor cidade que tinha, já que o resto eram bolsões. Então nessa independência, mas também aconteceria grupos de independência regionais, como os do Rio Grande do Sul, que nessa realidade, já que o Brasil estava praticamente nessa realidade, o Rio Grande do Sul conseguiria com mais facilidade declarar sua independência, já que o Uruguai seria hispânico. Então a Argentina possivelmente, para não querer ter rivais, ajuda a atacar, mais ou menos, dando alguns reforços para os sulistas, que no final declaram uma independência do Brasil. Ainda, mas não sei o que aconteceria. Mas o Brasil conseguiria suprir. Só que, quando chegar no norte, aconteceria uma revolta, que a capital novamente seria mudada para a cidade de Macapá, mais ou menos. Daí aconteceria a revolta que acabaria no norte, com o Grão-Pará. Mas então, peço desculpas porque no jogo não tem o Grão-Pará, então não dá pra colocar aqui. Mas aconteceria as revoltas, que será a cabanagem, que nessa realidade até teria mais êxito em vencer, já que mais ou menos é uma região muito desmanchada. Eles pegariam até o norte todo e declarando sua independência finalmente dos portugueses, que serão essas fronteiras. Com isso, mas eles teriam um êxito em cercar essa capital provisória. Então o Brasil conseguiria se declarar independente. Então Portugal sumiria do mapa. E essas seriam as fronteiras. No final, acontecendo, criando 3 repúblicas. No Rio Grande do Sul, que seria a República Sulista, que essa daí seria, acho que teria, e também a República do Grão-Pará, mais ou menos, porque eram povos diferentes. O Brasil não teria força para unificar, e já que o Rio Grande do Sul, mais ou menos, tinha uma cultura diferente do resto, e também porque era uma região muito esquecida, também porque eles perderam o Uruguai. Então, possivelmente, para não ser os próximos pelos argentinos, declararam sua independência. Que eu tenho que mudar uma coisa. Seria criada a República Sulista, mais ou menos com os estados de Rio Grande do Sul e Santa Catarina nessa república. Meio que eu vou explicar um pouco mais ou menos o que aconteceria em cada. O Grão-Pará seria uma região estável, mas seria mais estabilizada, entre aspas, porque teria um apoio dos indígenas e locais. A República do Sul também teria, então seriam mais estáveis. Mas o Brasil teria, tipo, os nordestinos que... Mas, então, que vai mudar, vamos lá. Mais ou menos no século XIX, mas muitas coisas aconteceriam nesses 3 países. Primeira coisa, a República do Sul, acho que ainda conseguiria ser uma república muito melhor, mais ou menos, já que poderia ter mais coisas. A República do Grão-Pará seria, tipo, a mais, como posso dizer, mais estável, pela seguinte razão: as pessoas que estavam querendo revolução não eram indígenas, então, mas e também porque eles dariam terras para indígenas, que no final das contas não se revoltariam, mas também dariam um pouco saberiam como usar a terra. Então seria um país que estaria estável. O Brasil estaria, tipo, extremamente ferrado pela seguinte razão: o Brasil teria, tipo, 1 milhão de etnia diferente, porque o Brasil ainda teria a Amazônia, pelas regiões aqui do Rondônia e Mato Grosso, e também tirando umas outras coisas. O Brasil seria instável. Só que uma coisa, muitos presidentes que teriam no Brasil seriam latifundiários, que se morariam entre São Paulo e Minas. Então vocês já entenderam. República Café com Leite com um século de antecedência. Então, uma coisa, eles não gostariam tanto da região centro-oeste, mas eles até gostariam mais, por serem mais de grãos, não precisariam muito de comida. Então eles não... Só que a região nordestina era mais esquecida, a mais maltratada. Se era para cobrar mais imposto, eles cobrariam de lá, porque o imposto normal, o imposto baixo, seria nas regiões de São Paulo. E Minas Gerais teria mar, porque meio que
a região do Espírito Santo não existiria. Então essa região do Centro-Oeste seria mais que teria pago nos impostos. E também o Paraná ainda seria do São Paulo. Então seria do Centro-Oeste. A região pagaria, o Centro-Oeste pagaria impostos não tão altos e a região nordestina pagaria os maiores impostos. Então com isso a Confederação do Equador conseguiria declarar sua independência, já que mais ou menos teriam ódio. Então mais ou menos a Confederação, no estado de Pernambuco, conseguiram se unir, pegar em armas e declarar sua independência. Também tendo a Paraíba e o Rio Grande do Norte, Ceará, nessa independência conjunta. Mais ou menos todo o Nordeste se une para... Resumindo, mas só o Nordeste inteiro entra na guerra. E essa guerra seria, 2 vezes mais rápida, já que, possivelmente, os mais ou menos na República do Grão-Pará ajudariam, já que eles não gostam muito. E também a fronteira não seria essa bonitinha que tá no vídeo aí, não. Seria mais ou menos uma parecida com essa daqui. Com uma fronteira nada a ver. Com isso, mas seria 2 países ajudando. Mais ou menos a fronteira seria redefinida. Assim, deixando o Brasil todo ferrado. E também teria na Guerra do Paraguai. O que vai mais mudar? O Paraguai mais conseguiria, acho que... não teria também outra coisa que se explicar. As mudanças de fronteira. No máximo no Pará, no Grão-Pará, que eles conseguiram convencer a Bolívia a dar essas terras. Só isso, no máximo. Porque o Acre eles não dariam. Eles só dividiram essas terras e só. Então, mas nessa realidade, a Bolívia não teria que ceder esse território aqui. O Brasil, já que ele estaria tudo ferrado. Na Guerra do Paraguai que teria mais mudanças. Como não teria Uruguai, nessa realidade o Paraguai teria mais êxito em suas batalhas, mais ou menos. A Guerra do Paraguai seria porque eles queriam ter acesso e o Rio Grande do Sul daria, só que mais ou menos a Argentina bloquearia. Então, o Paraguai conseguiria vencer essa guerra com a ajuda dos reforços gaúchos. E o Brasil tentou ajudar meio que a Argentina. E também se perdeu muito território. Mais ou menos pros dois. Desculpe pelos barulhos aí de fundo. Então o Brasil estaria na tua menor estrutura de tamanho. E vamos logo para a Primeira Guerra. Mais ou menos a Primeira Guerra não mudaria nada, porque o Brasil não entraria nessa guerra. Não entraria nem um lado nem outro. E Segunda Guerra Mundial, vou falar agora. Daria bastante o seguinte: o Brasil do Sul na Segunda Guerra, as fronteiras na região da Patagônia seriam iguais, mais ou menos. A Bolívia continuaria perdendo a Guerra do Pacífico, só que teria o Acre e um pedaço do Chaco, já que não seria obrigado, porque teria uma divisão do Chaco. Seria uma fronteira retinha, não assim que tá no jogo. Então a Bolívia seria um país que ainda estaria... seria um Brasil atual, mas um pouco mais desenvolvido, mas no nível do Brasil, resumindo. O Brasil ajudaria o eixo, que eu esqueci de mudar o cenário, porque... Então, mas não tá aqui o eixo. Eles ajudariam, só que uma confederação... Todos os 3 países que lutariam contra o Brasil. Que não, o Brasil seria derrotado na guerra, não tendo que pagar nada, mas só nada, porque não teria nada para dar, só muitas compensações monetárias. E também uma coisa que aconteceria, mais ou menos, já que os fascistas foram, teria uma revolução comunista através de presidentes que eu não quero falar nomes. Então aconteceria uma revolução comunista, o Brasil viraria uma república comuna. Então, aqui o Brasil viraria um Brasil socialista, mais ou menos. Só que, também uma coisa, o Brasil teria um governo mais tão ruim, meio que o sistema estaria tão meio que podre por dentro, mas o socialismo ia ser um socialismo da União Soviética que não presta. Então, mas aconteceu o seguinte, com os militares, no final das contas, simplesmente depois de uma revolta, eles se uniriam e derrubariam esse novo governo.
trazendo a democracia pela primeira vez pro Brasil. Só que a democracia seria um sistema meio que os negros não teriam no Brasil, porque seriam todos, acho que na República da Grã-Pará ou República da Confederação do Equador, ou no Sul teria poucos, porque ainda assim o Sul seria uma imagem da Europa, então teria pouco, eu acho. E outra coisa, então com isso nós entraria um presidente que eu não vou falar nomes, que novamente ia fazer o seguinte com o Brasil: transformar o Brasil novamente num país socialista novamente, ou resumindo, socialismo ditatorial, com o Brasil não tendo uma. Então vamos falar do que o Brasil seria atualmente. Primeiro, seria uma democracia? Não, seria uma ditadura extremamente autoritária, que nem da Rússia, mas você não pode falar mal do presidente que tu é preso ou morto. E o Brasil tendo vários problemas. Os países no mundo odiariam o Brasil, porque o Brasil seria um dos países, apesar que meio que as revoltas em São Paulo que tem atualmente seriam muito fracas, porque simplesmente o governo não deixaria mais perder um território importante. Então, essa foi a história imperfeita do Brasil. E também o Twitter, que foi banido recentemente, teria sido banido antes, não teria nem liberado. Facebook, toda a rede social não existiria. No máximo o YouTube, mais ou menos, que seria mais ou menos assim, extremamente censurado. Então, mesmo assim, teria uma rede social e algumas outras. Então essa foi a história imperfeita do Brasil. Deixe seu like e se inscreva no canal. E tchau!